Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do curso de HTML5. No HTML existem pequenas regras básicas que definem onde os elementos podem ou não estar, e também se eles podem ser filhos ou pais de outros elementos e quais os seus comportamentos. Existem dois tipos de elemento: os elementos de linha, que marcam na maioria das vezes textos, elementos de formulários, imagens, exemplos de elementos de linha, input, span, img, e elementos de blocos, que são como caixas que dividem o conteúdo em seções do layout. Exemplos de elementos de bloco: div, p, h1 até h6. Algumas premissas que devemos conhecer. Os elementos de linha podem conter outros elementos de linha, dependendo da categoria que ele se encontra. Um exemplo é: o elemento A não pode conter o elemento label, mas o inverso é possível. Os elementos de linha nunca podem conter elementos de bloco. Um exemplo: o elemento label não pode conter o elemento div. Os elementos de bloco sempre podem conter elementos de linha. Um exemplo é um elemento div pode conter o elemento label. Os elementos de bloco podem conter elementos de bloco, dependendo da categoria em que ele se encontra. Por exemplo, um parágrafo não pode conter uma div, mas o inverso é possível. Esses dois grandes grupos podem ser definidos em categorias. Esses dois grandes grupos podem ser divididos em categorias. Meta Content: os elementos dessa categoria vêm antes da apresentação, formando uma relação com o documento e seu conteúdo com outros documentos que distribuem informações por outros meios. Flow Content: a maioria dos elementos dessa categoria são utilizados no body. Sectioning Content: os elementos dessa categoria definem seções principais do código, como por exemplo rodapés, cabeçalhos, área do texto principal, lista de navegações, etc. Hidden Content: os elementos dessa categoria definem uma seção de cabeçalhos, que podem estar contidos em um elemento da categoria Sectioning. Parsing Content: os elementos dessa categoria marcam o texto do documento. Embedded Content: há elementos nessa categoria que importam outra fonte de informações para o documento. Interactive Content: os elementos dessa categoria fazem parte da interação de usuário. Para nós conhecermos, vou mostrar os elementos de cada categoria. Os elementos Meta Content, os elementos Flow Content, os elementos Sectioning Content, os elementos Hidden Content, os elementos Parsing Content, os elementos Embedded Content, Interactive Content, novos elementos e atributos. O HTML indica que tipo de informação a página está exibindo. Como vimos na aula passada, especificamente na definição de marcação do HTML, está lembrado? Ao lermos um texto, conseguimos distinguir títulos, subtítulos, parágrafos, porque nós sabemos que títulos têm letras maiores, parágrafos têm letras menores com muitas palavras. Já um robô de busca ou outros meios de acesso não conseguem fazer essa distinção. E por isso, cabe ao desenvolvedor marcar a informação para que eles possam ser diferenciadas e renderizadas por diversos dispositivos. Nas versões anteriores do HTML, era possível marcar diversos elementos de layout, estruturando a página. Conseguíamos diferenciar um parágrafo de um título, mas não conseguíamos diferenciar o rodapé do cabeçalho. Essa diferença era apenas visualmente. O HTML5 possui elementos que nos ajudam a definir os setores principais do documento. Com ele podemos, por exemplo, diferenciar diretamente pelo código HTML5 áreas importantes do nosso site, como sidebar, rodapé e cabeçalho. Essas mudanças simplificam o trabalho do sistema de buscadores, que consegue vasculhar o código de maneira mais eficaz. Então agora vamos ver esses novos elementos. Começando por elementos de seção. O elemento div. O div tem a função de criar divisões. Com ele é possível dividir áreas do layout em seções. Mas o problema do div é que não tem nenhum valor semântico. Por exemplo, um sistema de busca não tem como saber o que é um rodapé ou um cabeçalho, porque é feito tudo com div, e com isso tem o mesmo nível hierárquico. Para resolver esse problema, foram criados elementos que são chamados de conteúdos de seção, que são elementos que vão carregar um significado específico. Vamos agora ver cada um desses elementos. O elemento section define uma nova seção genérica no documento. Uma seção, nesse contexto, é um agrupamento de conteúdo, geralmente com um título, como por exemplo a página de um site, que pode ser dividida em destaques, novidades e uma chamada para o conteúdo interno. Outro exemplo é essa imagem tirada do site globo.com. Cada uma das colunas dos assuntos notícias, esportes, entretenimento
é definido e marcado com o elemento section. O section está separando os assuntos do site. Agora vamos ver um exemplo de como implementar o elemento section. Agora que vimos como fazer, crie uma página HTML5 e implementa esse elemento que acabamos de aprender. O elemento nav representa uma seção da página que contém links para outras partes do site, mas nem todo ou qualquer link deve estar no elemento nav. Apenas aqueles links que são considerados principais, como por exemplo o menu principal do site. Com a tag nav, há uma indicação de que aquele grupo é uma seção de navegação. Vamos ver um exemplo de como utilizar a tag nav. E aí está um exemplo de como utilizar. Você já pode implementar o seu próprio menu de navegação. O elemento article é onde colocamos os textos ou a informação principal. Para entender melhor, vamos imaginar que você está visitando um blog, que é um bloco de texto, que seria o bloco que carrega o conteúdo principal do texto. Esse bloco seria marcado como article. Dentro desse article haverá toda a informação sobre o artigo, como por exemplo, a data de publicação, o título, o autor, o texto, entre outros. A informação que vai dentro do article é a mesma que leitores de feeds capturam do seu RCS Atom. Então, o que for mostrado no feed, marca com a tag article. Agora vamos ver como implementar. O elemento aside representa um bloco de informação relativo ao conteúdo principal. Algumas utilidades: citações, bloco de navegações ou qualquer conteúdo que contenha importância secundária relativa ao conteúdo principal da página. Vamos ver agora um exemplo da utilização do aside. O elemento header representa um grupo de introdução ou elementos de navegação. O header pode ser usado para agrupar índices de conteúdo, campos de buscas ou até mesmo logos. Agora vamos ver um exemplo. Esse é um exemplo de um cabeçalho de um site, onde temos a logo, o título e um texto do header. O elemento footer representa o rodapé para a seção do conteúdo. Ou então, tem autores que consideram como literalmente o rodapé da página. E contém informações como links para documentos relacionados, copyright e assim por diante. O elemento footer não precisa necessariamente estar no final da seção. Como exemplo, o rodapé do site da Infomap, em HTML5. Agora vamos ver sobre o novo elemento do HTML5, o elemento time. Representa tanto uma hora em um relógio de 24 horas, como uma data precisa de um calendário gregoriano, opcionalmente com uma hora e um fuso horário. Um exemplo para utilizarmos esse elemento é a publicação de um artigo ou notícia, onde leitores de telas, feeds ou outros meios de acesso interpretarão o texto como uma data, não como um texto qualquer. E aqui está o código HTML5 do elemento time. Vamos estudar então mais a fundo o elemento time. O datetime, para especificar a data, o formato é de 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia, separados por traço, e o texto que representa aquela data dentro da tag. Agora vamos ver como adicionar o tempo. Vamos colocar a letra T depois da data. O tempo, hora, no formato 24 horas. A diferença de time zone, conhecido como fuso horário. Em relação ao elemento time, é válido colocar qualquer palavra dentro da tag, como por exemplo ontem, hoje, amanhã, ou ainda deixar vazio. O atributo pubdate diferencia uma data de publicação do artigo de uma data genérica. Então, caso o elemento time contenha o atributo e está em um elemento article, significa que é a data de publicação do artigo. Caso o elemento time contenha o atributo e não está em um elemento article, significa que é uma data de publicação do documento inteiro. Caso não há esse atributo, significa uma data genérica. E aqui está como adicionar o atributo pubdate. Por ser um atributo booleano, então basta adicionar. Ou se preferir, pode ser assim também. Fique à vontade para implementar esse novo atributo. E obrigado, até a próxima aula.